a nossa aula 1 do módulo 1 da Escola de Formação Cristã. Hoje nós estamos fazendo a nossa aula online por conta dos recentes acontecimentos aqui no estado de São Paulo, da epidemia do coronavírus. Nós sabemos que precisamos nos proteger, mas não podemos parar aquilo que Deus tem para nós, não podemos parar de aprender. Então, por isso que nós estamos aqui disponibilizando esse material para você em via digital. O nosso material hoje vai ser uma aula mesmo, e em alguns momentos eu vou falar para você que nós vamos agora fazer uma atividade. E eu peço que você que está assistindo esse vídeo, que está participando da nossa aula, pause o vídeo e faça de fato a atividade antes de continuar assistindo o conteúdo, tá bom? Porque aí o seu aproveitamento vai ser muito maior e vai ser como se de fato estivéssemos aqui todos juntos na igreja, aprendendo e tendo essas atividades em grupo, em conjunto, tá legal? Hoje, então, o nosso módulo 1 começa. Semana passada, nós tivemos a nossa aula inaugural. Você que não veio, nós falamos sobre os pilares da formação cristã. O primeiro pilar é o conhecimento da palavra de Deus e o segundo pilar é a prática da palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra e praticar a palavra. Esses são os dois pilares da formação cristã. E foi uma aula inaugural para apresentar esse curso, que é uma iniciativa nova aqui na nossa igreja e que nós estamos muito felizes de estar fazendo junto com os irmãos. Os comentários aqui do vídeo vão estar abertos, você vai poder fazer comentários se você tiver alguma pergunta. Faça a sua pergunta, que depois nós vamos responder, então, de acordo de acordo com as perguntas que forem chegando. Tá legal? O objetivo é ser bem interativo mesmo. Essa não é uma live, então os comentários não vão ser ao vivo, mas é um conteúdo gravado e depois eu vou ver os comentários e vou responder um a um de acordo com as perguntas. Tá bom? Então, vamos orar, né? Tudo que nós fazemos é na base da oração. Feche seus olhos, conecte a sua mente com Cristo nesse momento. Senhor Deus, nós oramos por essa aula. Pai, oramos por cada pessoa que está aqui ouvindo o som da minha voz nas suas casas. Espírito Santo, nós clamamos que o Senhor vá agora de encontro a cada pessoa, derramando graça, que venhamos a conhecer mais o Senhor de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua medida, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos por sabedoria, oramos para que o nosso entendimento seja aberto e que possamos entender cada vez mais as verdades espirituais de quem o Senhor é. Deus, nós oramos pela nossa cidade, oramos pela nossa nação, oramos pelo mundo, Pai, que tem passado por um tempo difícil com essa epidemia do coronavírus, mas nós sabemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, por isso nós oramos por misericórdia, Pai, pelo poder sobrenatural do Senhor agindo na terra, que, Senhor, esse vírus venha a ser diminuído, que possamos ter vacinas, possamos ter remédios para lutar contra. Senhor, e fortalece o Teu povo, fortalece a cada vida nesse tempo. Guarda, Senhor, cada pessoa. Deus, guarda as pessoas que estão aqui da nossa igreja, as pessoas da nossa cidade, as pessoas da nossa nação. Senhor, oramos por aqueles que estão infectados, que o Senhor venha curar com o Teu poder. Espírito Santo, vai de encontro ali a cada vida que está enferma e cura, Senhor. Nós clamamos, nós declaramos que a nossa confiança está em Ti. Pai, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança no Senhor e que nós venhamos em todo o tempo a permanecer firmes no propósito de Deus para nós. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu quero começar aqui falando sobre os pilares da igreja primitiva. Então, a gente ainda está nesse tema de pilares. E em Atos 2:42, nós vemos 4 pilares da igreja primitiva. Vamos ler juntos? Então, Atos 2:42, todos os textos que eu estou lendo estão na NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim sobre a igreja primitiva: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, nós temos aqui 4 pilares, que é o ensino dos apóstolos, a doutrina, a comunhão, o estar juntos, ao partir do pão, aqui sendo tanto quanto compartilhar de refeições, quanto compartilhar da ceia do Senhor, e as orações. Então, esses 4 pilares eram os pilares de prática da igreja primitiva. Nós vemos
nós vemos aqui nesse texto que a oração era um dos pilares fundamentais dos primeiros cristãos. O próprio Jesus, na verdade, tinha uma vida intensa de oração. Ele frequentemente se retirava para orar ao Pai. A gente vê isso em Lucas 5, do 15 ao 16. Todavia, as notícias a respeito dele, de Jesus, se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. A oração foi uma marca na vida de Jesus de tal forma que os seus discípulos pediram que ele, Jesus, lhes ensinasse a orar em Lucas 11:1. Então os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, assim como João Batista ensinou os discípulos dele a orar, ensina-nos a nós, ensina-nos a orar. E Jesus assim o fez, e essa oração é conhecida como o Pai Nosso, que vai ser objeto de estudo do nosso curso mais para frente. Então a gente vê aqui que oração foi parte fundamental da vida de Jesus, oração foi parte fundamental na vida da igreja primitiva, e oração precisa então ser fundamental na vida de todo cristão, precisa ser fundamental na nossa vida. Por isso que o módulo 1 da nossa Escola de Formação Cristã é o módulo da oração. Então, hoje, e não somente hoje, nas próximas semanas também, nós vamos estar tratando do assunto da oração, porque acreditamos que a oração é um fundamento muito importante da vida cristã. Quero aqui deixar, antes de nós iniciarmos o nosso conteúdo propriamente dito, uma citação de Santo Agostinho, na verdade uma história. Perguntaram para Santo Agostinho qual sermão ele gostaria de ouvir Jesus pregar. E ele respondeu: eu preferiria ouvi-lo orar. Profundo isso. Na Bíblia nós temos diversos sermões de Jesus, mas temos poucas orações citadas, as orações que Jesus fez. Nós temos a oração do Pai Nosso, nós temos a oração feita no Jardim de Getsemane, nós temos algumas orações pontuais de Jesus agradecendo ao Pai pelo pão, quando ele vai multiplicar, agradecendo ao Pai porque ele era provedor. Nós vemos Jesus orando pelos seus discípulos, orando pela igreja, a partir de João 15, 16 e 17. Mas essas orações sozinhas de Jesus, essas orações solitárias, não estão narradas na Bíblia. E Santo Agostinho, então, entendendo a importância da oração, diz que em vez de ouvir Jesus pregar algum sermão, ele preferiria ouvi-lo orar. Vamos então ao nosso conteúdo de hoje. E a primeira parte da nossa aula nós vamos tratar do o que é oração. Então, essa é a nossa primeira parte. O que é oração? Oração, muitos sabem, e com certeza se você estivesse aqui comigo você iria responder: Débora, orar é falar com Deus. Sim, oração é um diálogo com Deus. Da mesma forma como nós temos diálogos com as pessoas ao nosso redor, com a nossa família, com os nossos amigos, nós falamos com Deus, conversamos com Deus. E um diálogo tem duas partes, certo? Um diálogo, se eu estivesse aqui dialogando com uma amiga minha, eu falo, a amiga fala, e nós estamos aqui numa conversa. Da mesma forma, a oração é um diálogo com Deus, nós conversamos com Deus. Primeiro, é importante pontuar aqui que as orações não se constituem de repetições. Em Mateus 6, do versículo 6 ao 7, Jesus ensinando a respeito da oração diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, oração é muito mais do que repetições. Oração é algo que flui do nosso coração diretamente para Deus, é uma conversa. E a oração, então, é parte fundamental do nosso relacionamento com o Senhor e essencial para a nossa comunhão com Ele. Então, nós vamos aqui fazer a nossa primeira atividade. Nós vamos estudar agora a oração na Bíblia. E a primeira atividade nós vamos abrir ali em Gênesis 3, de 8 a 9. Diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor dentre as árvores do jardim.
Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Aqui eu quero que você pare e pense, como Deus falava com Adão? Como você imagina que seria o relacionamento entre Adão e Deus antes do pecado? Lembrando que essa passagem aqui de Gênesis 3 trata de Deus descendo e vindo passear no jardim depois que o homem e a mulher tinham pecado. A gente vê aqui que no início, Adão falava com Deus como quem fala a um amigo próximo. Deus veio lá visitar o jardim, estava caminhando pelo jardim, procurando por Adão para conversar com ele. Assim era o relacionamento de Adão e Deus, um relacionamento de proximidade. Agora a gente sabe que o pecado nos afasta de Deus, e após o pecado original, a gente lê no capítulo 4 de Gênesis, em Gênesis 4, 26, que o Senhor começou a ser invocado na descendência de Sete. Então, depois desse tempo maravilhoso de Adão e Deus andando ali em comunhão profunda, veio o pecado, e na geração de Sete, que era filho de Adão, depois de Sete, começou a ser invocado o nome do Senhor, quando Enos nasceu. Diz assim, Gênesis 4, 26. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. E esse padrão de invocar o nome do Senhor e padrão de oração se estende por toda a narrativa da Bíblia, até o seu último livro, o Apocalipse, que narra sobre como a oração dos santos sobem como incenso diante do trono de Deus. A sua oração, a minha oração, a oração dos santos sobe no trono de Deus. E isso está lá em Apocalipse 5, versículo 8, e Apocalipse 8, versículo 3 e 4. Então, Apocalipse 5, 8 diz assim: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E capítulo 8, versículo 3 e 4 diz assim: outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Então, aqui narrando a visão que João teve do Apocalipse dos últimos dias, as orações dos santos subindo diante de Deus. Então, as nossas orações sobem desde a época lá de Sete, filho de Adão, até o final dos tempos, sobem diante de Deus como incenso diante do trono. A importância da oração aqui, então, nós vemos, as nossas orações estão diante de Deus. Agora nós vamos fazer uma atividade. Quero que você aí pegue um pedaço de papel, uma caneta, e você vai fazer o seguinte: pensar aí e fazer uma lista com as principais características de um diálogo, de uma conversa, com alguém com quem você tem intimidade. Então, você vai escrever aí as principais características, algumas características de um diálogo que você tem com alguém com quem você tem intimidade. Se você é casado, seu esposo ou esposa, se você é solteiro, sua mãe, seu pai, seus amigos próximos, algumas características desse diálogo, dessa conversa. Então, pausa o vídeo agora e escreve aí nesse papel. Então, se você olhar aí as suas possíveis respostas, eu escrevi algumas possíveis respostas aqui, nas características do diálogo. Eu coloquei aqui que um diálogo, uma conversa, é caracterizado pela interação entre duas ou mais pessoas. Então, interação é uma característica importante. Pela diversidade de assuntos, certo? Quando você conversa com alguém com quem você tem intimidade, vocês falam sobre os mais diversos assuntos. A atenção para o que está falando. Quando você conversa com alguém, você está com a sua atenção voltada para aquela pessoa, e da mesma forma aquela pessoa está com a atenção voltada a você. Há profundidade nos assuntos. Então pensa, os assuntos que você conversa com as pessoas que são mais próximas de você são assuntos profundos muitas vezes. E o tempo parece que passa rápido.
Na verdade, quando nós conversamos com alguém com quem temos intimidade, o tempo parece que voa, parece que passa rápido, e a gente às vezes precisa até de mais tempo para conversar, né? Se você for mulher, você sabe o que eu quero dizer. Precisa de muito tempo para falar de tudo que está acontecendo na vida. Quando nós pensamos aí nas nossas orações a Deus, assim também devem ser as nossas orações a Deus. A nossa oração é um diálogo, uma conversa entre nós e Deus, e precisa então ter essas características e outras mais que você pode ter colocado no seu papel, que nós identificamos e entendemos que são parte de uma conversa com alguém que é próximo de nós. Além disso, né, quando nós falamos com Deus, nós temos o privilégio de saber que Ele está próximo. O profeta Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, em Isaías 55:6. Ou seja, quando nós oramos, nós estamos aí tendo esse privilégio de falar com Deus e entendemos que Ele está perto de nós, não está distante, mas está perto. Sabe que Martin Lloyd-Jones, que foi o maior pregador britânico do século XX, ele era responsável pela abadia de Westminster, disse assim, que a oração, sem sombra de dúvida, é a atividade mais sublime da alma humana. O ser humano alcança seu melhor e o patamar mais alto quando, de joelhos, fica face a face com Deus. A oração é a atividade mais sublime da alma humana. Que nós vemos a importância de orarmos. E o que é a oração? A oração é essa atividade sublime de interação entre nós e Deus. Agora, a segunda parte agora da nossa aula, nós vamos tratar do como orar. Então, o que é oração? Nós já entendemos que oração é um diálogo entre nós e Deus, é uma conversa, é uma interação com intimidade e proximidade entre nós e Deus. Lembrando que o acesso a Deus nos é garantido através de Jesus Cristo. Então, nós temos o acesso restaurado a Deus através de Jesus e temos acesso livre ao Pai. E por isso, então, temos proximidade, intimidade e podemos orar a Deus e ter essas conversas com o nosso Pai. E precisamos saber como orar. Então, o primeiro aspecto de como nós devemos orar, ou como nós podemos orar, que eu quero falar com você, é sobre a postura física. A Bíblia, na verdade, não traz um mandamento acerca da postura física específica que precisamos adotar quando oramos. Então, nós sabemos, né, que a Bíblia traz diversas posturas de oração. E aqui a gente vai abrir em alguns textos diferentes e ver essas posturas das quais a Bíblia fala. O primeiro texto que a gente vai abrir está em Neemias 9:4. Diz assim: de pé na plataforma estavam os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. Então aqui é narrado no Velho Testamento a oração dos levitas sendo feita em pé na plataforma. O segundo texto é em Daniel 6:10. Diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Aqui a postura de oração adotada por Daniel era ajoelhada. Em 1 Reis 18:42, nós vemos a postura de Elias. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. A postura então de Elias em oração era uma postura prostrada, ele estava prostrado diante de Deus. E o último texto que a gente vai ler por enquanto é 1 Reis 8:54. Quando Salomão terminou a oração e a súplica ao Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado e estendido as mãos para os céus. Salomão estava aqui então com as suas mãos levantadas. O que a gente entende aqui? Que não há uma postura correta que nós precisamos adotar enquanto oramos. Tem pessoas que têm o costume de orar ajoelhadas, outros orar em pé, outros levantar as suas mãos. Não há um mandamento acerca de como devemos nos portar quando oramos, porque nós vamos ver que o mais importante não é a nossa postura física, mas a nossa postura espiritual, que é enfatizada pela Bíblia. Então, o que a Bíblia enfatiza é qual deve ser o espírito correto a orar.
O primeiro aspecto dentro de postura espiritual, postura da oração, num aspecto espiritual, é que a oração deve ser feita com fé. Se orar é falar com Deus, é necessário que haja fé e confiança em Deus. Hebreus 11:6, um texto muito conhecido, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Tiago 1, dos 5 a 8. Peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então nós vemos aqui que é imprescindível, é fundamental que a nossa postura ao orarmos precisa ser de fé. Precisamos orar com fé, com confiança em Deus. Para que haja fé, nós precisamos ter confiança em Deus. Eu quero perguntar aqui para você pensar um pouco, o que é orar com fé? O que você diria que é orar com fé? Orar com fé não quer dizer fazer um tipo de oração forte, que é irrecusável diante de Deus. Não é você determinar ou decretar que aconteçam certas coisas. Na verdade, orar com fé é ter plena confiança em Deus. É isso que é orar com fé, é ter plena confiança em Deus. É por isso que o apóstolo João escreve em 1 João 5, 14 e 15 o seguinte: e essa é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Orar com confiança, que se pedirmos alguma coisa, o quê? Segundo a sua vontade, então não é qualquer coisa, né? É o que pedimos segundo a vontade de Deus, Ele nos concede. Essa é a nossa confiança. Então, orar com fé é ter plena confiança em Deus, que Ele ouve as nossas orações, e isso em todo o tempo, e que Ele responde as nossas orações de acordo com a vontade dEle. Por isso, então, nós precisamos orar com uma postura de fé. Nós vamos agora ler Lucas 18, do 9 ao 14, uma passagem que nós vamos estudar juntos. Então vamos ler aí Lucas 18, do 9 ao 14. Jesus então está contando uma história e diz assim: a alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O que nós vemos aqui nessa passagem? Então, quando você pensa nessa passagem de Lucas 18, o que a gente pode ver aqui, né? Então, a gente tem 2 orações acontecendo. Pensa aí, se você está com alguém junto com você assistindo, dá uma discutida, né? Pausa o vídeo. Discute o que você consegue perceber aqui nessas 2 orações. Se você está sozinho, acompanha comigo o seu raciocínio. Mas vamos então pensar juntos, né? Aqui nós temos 2 orações sendo narradas por Jesus. A primeira delas é a oração de um fariseu, e a segunda delas é a oração de um publicano, que eram os cobradores de impostos. Os publicanos eram muito mal vistos no tempo de Jesus, porque eles oprimiam o povo para que eles pagassem impostos, que eram repassados então para o Império Romano. Então eles eram como um meio do Império Romano a adquirir impostos dos judeus, nesse caso aqui, nessa passagem, né?
E então o publicano era alguém pecador, considerado alguém realmente indigno, e que era alguém que o povo via com maus olhos. Mas Jesus, como a gente sabe, se conversava com os publicanos, ia até eles. Então o fariseu, ele orou com soberba e hipocrisia. E não foi ouvida a sua oração, né? Jesus disse aqui: eu lhes digo que este homem, ou seja, o publicano, foi para casa justificado, porque quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. O publicano, que era pecador, se achegou com humildade de coração, se humilhando diante de Deus. Então a gente vê aqui que a oração genuína a Deus, ela exige humildade, sinceridade e consciência do pecado. Deus não resiste a um coração quebrantado, nos ensina Salmo 51, versículo 17, né? Diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, um coração quebrantado não é desprezado por Deus. É dessa forma que nós precisamos nos achegar a Deus. Interessante notar, então, que o autor de Hebreus nos encoraja a nos achegarmos ao trono da graça com confiança, certo? Hebreus 4,16 diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. Essa confiança aqui que o autor de Hebreus está falando, não é a confiança em nós mesmos, mas a confiança em Jesus. A confiança de que nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, que conhece as nossas limitações, que se compadece de nós. Então, nós somos orientados pela palavra de Deus a nos achegar a Deus em oração com confiança em Jesus e não em nós mesmos. Então, quando a gente fala, né, que nós precisamos nos achegar com humildade, com sinceridade, com um coração quebrantado, isso não é contrário a nos achegar com confiança, porque a confiança não é nos nossos próprios méritos, não é na nossa soberba, no nosso orgulho, mas é a confiança de que nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, que pode transformar a nossa vida, pode mudar o nosso viver e que é a ponte entre nós e Deus. E por isso que nós então nos achegamos com confiança. Então a nossa postura espiritual na oração é uma postura de fé, uma postura de humildade e uma postura de confiança em Jesus. Essa é a nossa postura espiritual quando nós estamos orando. E toda a oração que fazemos, ela é feita em nome de Jesus. Por que nós oramos no nome de Jesus? Porque Jesus nos ensinou a orar dessa forma. João 14, do 13 ao 14, diz assim: e eu farei, Jesus dizendo, o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então as nossas orações precisam ser feitas em nome de Jesus. Além disso, a Bíblia nos ensina que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5, um texto muito conhecido aqui na igreja: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então nós oramos em nome de Jesus, porque Ele é o único mediador, Ele que intercede junto ao Pai por nós, como nós vimos aí em Hebreus. E Jesus, Ele mesmo nos ensinou a orar em nome dEle. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei, disse Jesus em João 14. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Agora, vamos pensar a quem nós devemos dirigir as nossas orações. Essa é uma pergunta capciosa, né? Às vezes passa, nossa, mas eu vou orar a Deus, eu vou orar a Jesus, eu vou orar ao Espírito Santo? Bom, as nossas orações devem ser dirigidas a Deus. Jesus ensina que nós devemos orar ao Pai, certo? Então, as nossas orações, elas são dirigidas a Deus Pai, mas existe também Jesus e o Espírito Santo e o que fazer. Vamos ler primeiro Mateus 6,6, que é o ensinamento de Jesus. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. Então ore ao seu Pai. Agora, e Jesus e o Espírito Santo, nós podemos direcionar nossas orações a eles? Sim.
Nós podemos orar a qualquer uma das pessoas da Trindade. Por quê? Pois elas formam e são um único Deus. Então nós podemos orar ao Pai, nós podemos orar a Jesus Cristo, Filho, e nós podemos orar ao Espírito Santo. Então nós podemos orar diretamente a Cristo. E a gente vê um exemplo disso na morte de Estevão, no início do Novo Testamento, não, que Atos já não é o início, né? No início da história da igreja primitiva. Então, em Atos 7:59, Estevão orando: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão orando diretamente a Jesus. O apóstolo Paulo também narra uma ocasião em que orou ao Senhor Jesus. Em 2 Coríntios 12, do 7 ao 9. Vamos ler juntos. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, podemos sim dirigir as nossas orações a Jesus, e nós fazemos muitas vezes, né, orando ao Senhor Jesus. E assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo é plenamente Deus e é digno de adoração e capaz de ouvir as nossas orações, certo? E a oração, ela é o quê? Um diálogo com Deus, certo? Então é natural e aceitável que nós procuremos falar com o Espírito Santo, que é aquele que foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o nosso Consolador. Isso está lá em João 14, do 16 ao 17, Jesus diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Então aqui Jesus falando sobre o Espírito Santo, que era um outro da mesma espécie que Ele. Espírito Santo, como parte da Trindade, como sendo Deus, também pode ser o objetivo, né? Nós podemos dirigir as nossas orações a Ele. E é importante a gente saber que é o próprio Espírito Santo que leva a gente a orar, de forma cada vez mais confiante em Deus. Em Romanos 8, 26 e 27, diz que o Espírito Santo nos conduz à oração, mesmo quando não sabemos como orar. E intercede, né, e ora com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo é o nosso condutor na oração. Agora, quando orar? A gente já viu, né, o que é oração, como nós devemos orar, com fé, com o coração quebrantado, com confiança que Deus nos ouve. Podemos orar ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, orando sempre em nome de Jesus. E quando nós devemos orar? Bom, nós precisamos ter uma vida de oração. Então, a oração não pode ser apenas um evento recluso na nossa vida. Então, a oração não deve ser um evento extraordinário na nossa vida, mas deve ser algo constante. No texto em que Jesus ensina os seus seguidores sobre como orar, ele diz: e quando orarem, lá em Mateus 6,5, perceba que ele diz não se vocês orarem, se um dia vocês orarem, mas ele diz quando orarem. Ele mostra que Jesus considera que a vida dos seus seguidores é uma vida caracterizada pelo exercício da oração. A Bíblia diz que os crentes devem orar em todo o tempo e nunca deixar de lado o exercício da oração. Vamos ver lá em Efésios 6:18? O apóstolo Paulo, então, orientando aqui a igreja, diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. 1 Tessalonicenses 5,17 traz, né? Orai sem cessar. O apóstolo Paulo também trazendo esse ensinamento. Então, orar em todo tempo, orar sem cessar. Como é possível nós orarmos em todo tempo? Essa é a minha pergunta. O que significa orar sem cessar? Pensa aí um pouco, o que você acha que quer dizer orar sem cessar e como nós podemos orar em todo tempo? Obviamente, irmãos, que isso não significa abandonar todas as nossas responsabilidades e passar o dia todo somente orando. Nós precisamos trabalhar, temos família, sabemos disso. E, obviamente, que nós precisamos dedicar um tempo específico, um período diário para orar a Deus.
Mas orar em todo tempo é manter um espírito de oração constante. É reconhecer o controle de Deus em cada circunstância da sua vida e estar em contato direto com Ele o tempo todo. É exercitar a oração em pensamento. Quando aqui a gente vê, né, orar em todo tempo, orar sem cessar, a gente precisa entender que as duas coisas são importantes. É importante nós separarmos um período do nosso dia, consagrarmos esse período a Deus para estarmos em oração, quando estamos ali naquele diálogo focado, quando toda a nossa atenção está focada em Deus, quando todo o nosso pensamento está focado em Deus, quando nós estamos ali prontos para ouvir a voz de Deus também, nesse diálogo que temos com Ele. E também é importante a oração em todo o tempo. A oração dentro do nosso pensamento, estarmos conectados com Deus. Como nós exercitamos isso? Nós exercitamos isso sendo intencionais, pensando no decorrer do nosso dia nas coisas de Deus, pensando em Deus, nos conectando ao trono da graça, né? Agradecendo pelas pequenas coisas, pedindo pelas pequenas coisas, orando a Deus. Você ora em línguas em pensamento. É orar em todo o tempo. Essa é a nossa orientação, esse é o nosso objetivo, é aí que nós queremos chegar. Orar sim, todos os dias, um período de oração específico ali entre você e Deus, e também orar em todo o tempo, estar conectado ao trono de Deus durante todos os momentos. E onde nós devemos orar? Então a Bíblia mostra que existem formas diferentes de orar, né? Existe a oração que nós fazemos sozinhos e existe a oração que nós fazemos em público também, certo? Então nós oramos no nosso quarto, com a porta fechada, como Jesus ensinou em Mateus 6. Nós oramos também na congregação, na igreja, todos juntos. Nós oramos na nossa célula, nós oramos em família, nós oramos com os nossos amigos. Há lugar para oração, na verdade, em todos os lugares. Nós oramos no nosso quarto e oramos na igreja, oramos andando pelo caminho, oramos em pensamento. Você pode orar em todos os lugares que sejam. E nós fazemos as orações em particular e orações em público também, certo? A Bíblia diz que o profeta Daniel orava 3 vezes por dia a Deus em seu quarto, tinha uma oração ali sozinho a Deus. Jesus Cristo também tinha o costume de orar sozinho, como a gente viu no começo da lição, ele orava em lugares reservados, isso está lá em Marcos 1,35, em Lucas 6,12. E Jesus também, como a gente já viu, aconselhou seus discípulos a adotar essa forma de oração, dizendo, né, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu Deus em secreto, e o seu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, Jesus nos ensina que precisamos, sim, orar sozinhos. Agora, aqui, Jesus não está dizendo que não devemos orar em público. Na verdade, essa explicação de Jesus, e você aí leia, né, Mateus 6, lê desde o 5, lê o 6, lê o 7, é um texto que faz parte do Sermão do Monte, que fala muito sobre oração, sobre jejum, sobre algumas outras ensinamentos de Jesus para nós. Não está falando que nós não devemos orar em público. O que ele está falando aqui é que a oração precisa ser uma oração direto do nosso coração a Deus. Ele está orando contra a oração dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus faziam orações longas, orações em público, no meio da reunião das pessoas, orando alto, com palavras bonitas, com repetições, daí também o ensinamento de que as repetições não servem de nada. E oravam para o quê? Para se ensoberbecer e para se orgulhar perante as pessoas. Jesus, quando ele nos ensina que devemos orar em secreto, nos ensina novamente que não devemos orar com soberba de coração, mas com constrição, com humildade. Assim deve ser a nossa oração. Mas a oração em público, ela tem muito valor também, e ela é presente e faz parte dos ensinamentos da Bíblia, né? Em 1 Reis 8:22, por exemplo, o rei Salomão orou diante de toda a assembleia de Israel, consagrando o templo a Deus. Em Esdras 10:1, Esdras também orou publicamente nos tempos do Velho Testamento. E no Novo Testamento nós vemos também práticas de oração em público. Inclusive o próprio Jesus orou publicamente, certo? Antes de multiplicar os pães, ele orou junto com os seus discípulos também. Depois, em João, a gente vê essa narrativa das orações de Jesus. Jesus orou também publicamente. E o livro de Atos diz que a igreja primitiva, por exemplo, se reunia regularmente para orar, e os cristãos levantavam a sua voz em unanimidade para aclamar a Deus. Está lá em Atos 4:24, essa narrativa da igreja primitiva se reunindo
para orar juntos publicamente a Deus. O próprio Jesus, ele disse, né, que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. Então a oração pública, a oração junto com outras pessoas faz parte dos ensinamentos de Jesus. Então nós podemos e devemos orar sozinhos, porque o próprio Jesus frequentemente procurava lugares reservados para orar, para ter aquela oração de derramar de coração, aquela oração de intimidade com Deus. Mas também podemos e devemos orar em público acompanhado dos nossos irmãos na fé. Em ambos os casos, o propósito da comunicação com Deus deve ser a essência da nossa oração. Então, a essência é nos comunicarmos com Deus. Jesus falava e ensinou sempre sobre a essência da oração. O importante é orarmos, e o importante é orarmos com o coração correto diante de Deus. Amém? Quero deixar aqui um encorajamento para os irmãos. Estamos aí chegando ao final da nossa aula. Então, lá em Tiago 5, do 13 ao 18. Então, Tiago 5, do 13 ao 18 diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Essa passagem aqui, se você não fica animado a orar, encorajado, tem algum problema com você. Porque aqui Tiago, que era conhecido como Tiago joelho de camelo, de tanto que ele orava ajoelhado, seus joelhos, diz a história aí da igreja, que os joelhos dele eram calejados de tanto orar. Traz esse ensinamento maravilhoso, né? Que você está passando por um momento difícil, ore. Você está passando por um momento feliz, louve a Deus. Você está passando por uma enfermidade, que orem também. Você tem algum pecado na sua vida, que você confesse e receba a oração para que você seja curado. A oração, aqui nós vemos, é essencial para a vida de todo cristão, e a oração é muito poderosa em seus efeitos. A oração de um justo é poderosa e eficaz, diz aqui nessa passagem. E Tiago traz o exemplo de Elias, um grande homem de Deus, um dos maiores homens de Deus que já existiu no Velho Testamento, que ele orou e não choveu. Depois ele orou novamente e a chuva veio e a terra produziu o seu fruto. Nada é impossível para Deus, e nós precisamos então estar em oração constantemente nesse propósito. Quero deixar então com os irmãos um pensamento que eu extraí do livro Cultura de Oração, do Michael Duke Estrada, está lá na página 40, e diz assim: o Pai tem falado sobre sermos sacerdotes. E o que percebo é que nossa geração está muito preocupada com a vocação secundária, deixando de lado sua identidade principal. Todos nós somos chamados para o aposento da oração, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Precisamos nos posicionar de acordo com o nome que Deus nos deu. Precisamos nos posicionar como sacerdotes de fato. E deixar que a nossa preocupação primária seja a nossa preocupação de sacerdotes, que oram, que clamam a Deus, que clamam que venha ao teu reino, que são de fato sacerdotes de Deus aqui na terra. Que não deixemos que a nossa vocação secundária, que o nosso trabalho, aquilo que somos chamados a fazer, venha sobrepujar, venha estar acima da nossa vocação primária, que é de sacerdotes de Deus. Amém? O nosso desafio da semana, então, é que você estabeleça uma rotina de oração. Como a gente estudou lá na aula passada, não basta o conhecimento da palavra, mas para sermos formados à imagem de Cristo, precisamos o quê? Da prática da palavra. Então, você, essa semana, tem a oportunidade de praticar, de colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. E o seu desafio é estabelecer uma rotina de oração. Por exemplo, todos os dias antes de sair para trabalhar, você vai parar e orar aí por 15 minutos, meia hora, 1 hora, quanto tempo você
colocar diante de Deus de acordo com aquilo que você já tem destreza para fazer. Orar, então, antes de trabalhar, talvez, ou todos os dias antes de você se recolher para dormir, você tem um período significativo de oração, você e Deus. Ou então, todos os dias, quando você chegar do trabalho, chegar da escola, o importante é você estabelecer uma rotina de oração. E esse é o nosso desafio da semana, colocarmos em prática, então, uma rotina de oração na nossa vida. E a lição de casa para a aula que vem é você ler Mateus 6, do 9 ao 15, que é a oração do Pai Nosso. Você lê, então, a oração do Pai Nosso, meditar nela para a nossa próxima aula. Tá legal? Então é isso, que Deus abençoe, que você seja abençoado por Deus, guardado pelo Espírito Santo e que você venha aí viver uma vida de oração no sobrenatural de Deus. Deus abençoe.